Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que tá o domingo aí? Aqui tá emburradinho, mas a gente faz do nosso dia maravilhoso conforme o nosso estado de espírito, né? Então vamos começar com aqueles nossos momentinhos de conexão com Jesus, com o Espírito Santo, para que a gente entregue a eles nossos pensamentos, nossa capacidade de aprender. Para você que está chegando aqui agora, não conhece o canal ainda, nós somos estudantes de um curso em Milagres e a gente se encontra aqui todos os dias para fazer uma lição por dia com a jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick, que foi um grande professor de um curso em Milagres. E um curso em Milagres é um documento espiritual no qual a Ellen Schuckman transcreve mensagens de Jesus para que a gente se encontre novamente com a nossa verdadeira identidade. E nesse tratado, nesse livro, vou mostrar aqui para vocês. Eu quase nunca faço isso, mas vou mostrar. Esse livro é um curso em Milagres, ele tem vários livros nele. Então ele é um tratado espiritual, o qual Jesus nos ensina sobre a verdade a nosso respeito, e ele sentiu que a gente precisava praticar e não só ler e estudar e ficar com mais um livro na teoria. Então, todo ensinamento que a gente tem aqui também tem um livro de exercícios aqui dentro, que contém 365 lições, para que a gente pratique uma por dia. E o nosso professor Kenneth Wapnick, que também foi um estudante de um curso em Milagres, todos nós somos estudantes de um curso em Milagres, então, mesmo aqueles que dedicam suas vidas a serem professores de um curso em Milagres, também são estudantes de um curso em Milagres, porque a gente, enquanto ensina, a gente aprende. Então, isso tudo para quem é novo aqui no canal e ainda não sabe, é importante que vocês retornem lá na lição 1, procurem aqui na playlist da jornada de volta para casa, que vai ter lá desde a primeira lição. Então é importante fazer desde a primeira, uma por dia, tá bom? E quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari, eu sou terapeuta, psicoterapeuta espiritual e estudante de um curso em Milagres, e eu estou aqui para estudar junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, porque hoje é a nossa lição 44. A gente já fez aquele nosso momentinho de entrega, que é sempre muito importante. Ontem até falei na parte 2 do vídeo de ontem, a importância da gente realmente ter um momento de qualidade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Não em termos de quantidade, de qualidade, porque eu sentei uma meia dúzia de vezes na frente aqui de toda essa parafernália para fazer a segunda parte da lição e eu não conseguia. Sempre dava alguma zebra e eu tinha que parar e começar de novo. E aí até que na última vez, na última tentativa, eu me dei conta que eu não tinha me conectado com Jesus, não tinha me conectado com o Espírito Santo. E aí a gente sabe, egos não se comunicam. Então eu estava sentando aqui na frente para ler uma lição, só isso. Não estava conectada com a mente certa
que é aquela mente que realmente se comunica com a mente certa de vocês, para que esse encontro realmente seja de valor para nós. Tá bom? Então a gente já fez essa entrega, já entregou para Jesus, para o Espírito Santo, a nossa capacidade de aprender e estender amor e estender os pensamentos da mente certa. Então vamos lá? Deus é a luz na qual eu vejo. Jesus continua aqui sua série de afirmações do nível 1. Apenas Deus é verdade. Apenas Deus é luz. Tudo o mais é uma expressão da escuridão do ego. Lembra que a gente viu isso na lição de ontem? Por isso que é importante fazer todas as lições, pra gente não pegar o barco andando e não chegar perdidão, né? Ele falou muito do nível 1 e do nível 2 ontem na lição, então se você não viu, volta lá, tá bom? Hoje continuamos a ideia para o dia de ontem, acrescentando a ela uma outra dimensão. Podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Mas luz reflete vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir, mas luz e vida têm que ir juntas, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Estamos tão convencidos de que estamos certos no que percebemos, pensamos e sentimos, que é o que Jesus quer dizer quando fala: podes fazer a escuridão e então pensar que vês na escuridão. Estamos tão convencidos de que estamos certos, mas isso é apenas porque fizemos um mundo de opostos, luz e escuridão. E acreditamos, na dualidade. E depois nos esquecemos de onde ele veio, a nulidade dos nossos pensamentos ilusórios. Mas, pelo fato de vermos o mundo, acreditamos que é real. E aí tentamos conseguir tantas pessoas quanto pudermos para confirmar nossas percepções e experiências, não percebendo que estamos apenas pedindo um cego para ensinar a outro. É isso que eu estava dizendo para vocês, né? Ontem eu sentei na frente da parafernália toda aqui, ceguinha, querendo ensinar outros cegos. Então, por isso que a gente tem que fazer isso sempre. A gente é só um veículo de comunicação para o Espírito Santo agora aqui. Ele utiliza a nossa voz, nossos pensamentos como meio de comunicação. Porque os corpos de forma alguma se comunicam. A gente é totalmente iludido se a gente acha que corpos se comunicam. A luz da qual Jesus fala não é perceptiva, algo que vai ser esclarecido no próximo parágrafo, mas é outro símbolo para expressar uma característica do céu. Escuridão representa o ego e seu sistema de pensamento de culpa, ódio e especialismo, enquanto a luz representa o sistema de pensamento do Espírito Santo, que afirma que a escuridão não tem efeitos sobre a realidade. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti.
e não do lado de fora. Quando Jesus diz, Deus é a luz na qual eu vejo, ele não está falando sobre o que vemos com os olhos nus. A visão vem de um pensamento da mente certa e, portanto, não vemos a luz fora de nós. Agora o Kennedy está retornando aqui, pedindo que a gente lembre da lição 15, onde Jesus não está falando sobre ver literalmente restos de luz ao redor dos objetos. Se você tiver uma experiência assim, perceba que ela não é nada além de um reflexo de um pensamento de perdão na sua mente. Essas lições deixam muito claro que a luz não é externa. Lembre-se, não há nada externo. Como devemos ler em uma lição posterior, não há mundo. Lá na lição 132, ela diz, não há mundo. Esse é o pensamento central que o curso tenta ensinar. Tu não vês fora de ti mesmo. E o equipamento para ver não está fora de ti. O tu aqui representa nosso tomador de decisões, que é mostrado do lado esquerdo do gráfico. Ele pede para que a gente veja esse gráfico na página 169, novamente, aquela página que eu descrevi para vocês ontem. Por isso, mais uma vez, é importante vocês terem a jornada. Entre em contato comigo para que eu possa enviar o arquivo. Mais uma vez eu digo. Entre em contato pelo direct lá do Instagram, @despertardoser.ucem, o 100 de um curso em milagres, que eu envio o PDF para vocês, tá bom? Quando Jesus diz que o equipamento para ver não está fora de ti, está falando sobre o corpo e nossos órgãos sensórios. Ver realmente, a visão, não tem nada a ver com o corpo e não está fora de nós. A visão é o resultado do nosso tomador de decisões unindo-se a Jesus ou ao Espírito Santo. Em outras palavras, Jesus está falando sobre a mente, não sobre o corpo. Mas isso a gente até que já desconfia, né? Porque desde a primeira lição, a gente bate aqui na mesma tecla de que um curso em milagres é um curso da mente, não da forma. É da causa, não do efeito. A luz que faz com que o ver seja possível é uma parte essencial desse equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Fecha os olhos e se imagina aí nas circunstâncias, nas experiências que você está vivendo e que você precisa realmente ver com essa luz, que não é a luz dos olhos, que não é ver com os olhos, mas sim ver com a mente. E não deixa de ser esse ver com a mente aquela mesma história que a gente fala de que a gente chama Jesus, pega da mão dele e pede, Jesus, me ajuda a ver acima do campo de batalha, porque daí a gente vê a cena toda junto com Jesus. E não só como se a gente pegasse um quadro e visse só um pixel do quadro e achasse que já entendeu tudo, né?
Nós já discutimos como no livro de exercícios Jesus algumas vezes usa Deus quando quer dizer Espírito Santo e os usa de forma virtualmente intercambiável, como vimos que ele também faz com pensamentos reais e pensamento na mente de Cristo. Falando de forma estrita, é o Espírito Santo, não Deus, que torna a visão possível, pois o Espírito Santo é um pensamento da luz de Deus que trouxemos conosco para o sonho. Porque, em verdade, todo um curso em milagres é um treino para a gente se conectar com a memória de Deus em nós, que é o Espírito Santo. Deus deu o Espírito Santo para a gente lembrar o caminho de volta para casa, assim, sabe? Simbolicamente, o Espírito Santo para nós é o pãozinho lá do João e Maria. Só que graças a Deus não é possível passarinho nenhum comer esse livro. Ai, ai. Eu sou uma bobada. Eu dou cada exemplo, gente, meu Deus do céu. Às vezes eu tenho que cortar meus exemplos antes de ir pro YouTube, daí eu deixo só aqui as bobagens, eu deixo aqui no Instagram. Ai, Jesus. Então, falando de forma estrita, é o Espírito Santo, não Deus, que torna a visão possível. Pois o Espírito Santo é um pensamento da luz de Deus que trouxemos conosco para o sonho. Hoje, vamos tentar alcançar essa luz com esse propósito. Usaremos uma forma de exercício já sugerida anteriormente, que utilizaremos cada vez mais. É uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada. Mas a gente também está aprendendo a disciplinar a mente aqui, né? Aliás, o ponto principal é a gente disciplinar a nossa mente, senão não tem como ouvir Jesus, o Espírito Santo, não tem como. Então, é uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada e representa uma das metas principais do treinamento mental. Ela requer precisamente aquilo que falta a uma mente sem treino. Lembra que tem uma parte do livro-texto que diz: uma mente sem treino nada pode fazer? Mas se tu has de ver, esse treinamento tem que ser realizado. Se tu realmente quer ver Cristo, aquele ver com V maiúsculo, ver a verdade, esse treino tem que ser realizado. De outra maneira, não tem como. Aqui, assim como em outros trechos do livro de exercícios, Jesus se afasta do tema principal da lição e fala, em vez disso, sobre a nossa prática. É certamente difícil pensar sobre a lição ou sobre Deus durante o dia todo. Com uma implicação clara, Jesus está dizendo que nós, seus estudantes, não somos disciplinados e Ele está nos deixando ver antecipadamente que Ele espera totalmente que não façamos as lições de forma que Ele nos deu. Ai, ai, ai. Esse Jesus. Portanto, não deveríamos nos sentir culpados quando esquecermos. Nem Jesus quer que neguemos que esquecemos, ou que neguemos nossa motivação para esquecer. De fato, ele frequentemente nos lembra do poder de nossas mentes. Por exemplo, ele gentilmente ralha com Ellen, com Ellen, né, escriba do livro,
e, na verdade, com todos nós, perto do final do texto, por reclamar que esse curso é difícil demais para aprender. A Ellen deve ter reclamado para ele que era muito difícil aprender esse curso, né? Afinal, ele diz: veja o que você aprendeu. Ao lado do capítulo 31, último capítulo do livro-texto. Olha o que Jesus diz aqui. O que ensinaste a ti mesmo é um feito de aprendizado tão gigantesco que chega a ser, de fato, incrível. Mas o realizaste porque querias e não interrompeste a tua diligência para julgá-lo difícil ou complexo demais para aprender. Tudo que a gente inventou aqui. O ego é muito complexo, totalmente complexo. Mas a gente também entende que como o ego distorce tudo, para o ego o fácil é isso aqui, é entender isso aqui. E o difícil é entender o fácil, que é o que Jesus está ensinando. Ninguém que compreende o que aprendeste, como o aprendeste cuidadosamente e as dores pelas quais passaste para praticar e repetir as lições incessantemente em todas as formas que podias conceber, poderia jamais duvidar do poder da tua capacidade de aprender. Não existe no mundo poder maior. O mundo foi feito por ele e mesmo agora não depende de nenhuma outra coisa. As lições que ensinaste a ti mesmo foram tão super aprendidas e fixadas que elas se erguem como cortinas pesadas para obscurecer o simples e o óbvio. Não digas que não és capaz de aprendê-los, pois o teu poder de aprender é forte o bastante para te ensinar que a tua vontade não é a tua. Os teus pensamentos não pertencem a ti e mesmo tu és um outro. Por isso a gente não deve dar realidade para os nossos pensamentos. Portanto, Jesus está nos ajudando a reconhecer não apenas nossa capacidade de aprendizagem, mas a grande necessidade de desaprendermos o que tão habilidosamente ensinamos a nós mesmos, nosso antigo superaprendizado. Para alcançarmos esse desfazer, grande disciplina de aprendizado é necessária. Daí a necessidade desse livro de exercícios. Então, faze pelo menos 3 períodos de prática hoje, com 3 a 5 minutos de duração em cada um. Mais tempo é altamente recomendável, mas só se achares que o tempo está passando com pouca ou nenhuma sensação de tensão. A forma de prática que usaremos hoje é a mais natural e a mais fácil do mundo para a mente treinada. Do mesmo modo como parece ser a mais antinatural e a mais difícil para a mente sem treino. Jesus está novamente nos dizendo que vamos ter problemas para desaprender o que ensinamos a nós mesmos. E ele explica por quê no próximo parágrafo. Então, assim, o quanto antes vamos parar de ensinar para os outros e para nós mesmos todos os equívocos do ego, o quanto antes. Mas a gente acha que faz concomitante, né? Vai aprendendo o que um Curso em Milagres ensina e desaprendendo o que a gente ensinou pra gente mesmo. A tua mente não é mais totalmente sem treino. Poxa, também já estamos na lição 44.
Estás pronto para aprender a forma de exercícios que usaremos hoje, mas podes achar que vais encontrar forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto praticas deste modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Jesus nos informa que o problema que vamos encontrar é a nossa própria resistência, nascida do medo de perdermos os pensamentos que inventamos, os quais, a propósito, incluem nossos próprios seres. Já discutimos o quanto nos tornamos amedrontadamente resistentes quando estamos na presença da verdade. O leitor pode se recordar das palavras de Jesus no texto em relação a por que ele era percebido como uma ameaça. Por que Jesus foi percebido como uma ameaça quando ele pareceu passar por aqui, por esse mundo? Vamos ver o que ele diz. É no capítulo 6. Muitos pensaram que eu estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu o estás enfraquecendo. Isso que eu estava falando. A gente tem que cada vez mais parar de ensinar as lições do ego. Pra gente mesmo, claro, mas principalmente para os outros. Porque quando a gente está ensinando para o outro é quando a gente mais está fixando, mais está aprendendo. Não é assim na escola, quando a gente vai ensinar um colega uma coisa que ele não consegue aprender e que tu tem facilidade, tu vai lá e quanto mais tu ensina, mais tu fixa para ti aquilo. Então, quanto mais a gente pregar para os irmãos o sistema de pensamento do ego, mais firme, mais cravado com os pés nele a gente vai ficar. Mas tens que reconhecer que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu estás enfraquecendo. Então, se a gente parar de compartilhar o sistema de pensamento do ego, a gente vai enfraquecer ele cada vez mais. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com seu sistema de pensamento e todo o sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Acreditas que és um pecador, que é culpado, que é mau, que é separado de Deus e de si mesmo, que é sozinho, que o mundo é mau. Portanto, essas lições constituem um ataque direto aos nossos egos. Visto da perspectiva do ser individual, desesperadamente tentando proteger sua separação, defendendo sua defesa corporal contra as incursões à verdade na sua mente. Note que Jesus não está qualificando suas palavras. Para repetir, enquanto praticas deste modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Ele quer dizer tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos, não apenas alguns deles. Essa é a base do nosso medo e o motivo pelo qual todos tentam ajustar o que um curso em milagres está ensinando.
fazendo com que Jesus diga algo que ele não está dizendo de forma alguma. A gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente ouve o que a gente quer ouvir, né? Por isso a gente distorce tudo. Por que estava falando antes que corpos não se comunicam? Que enquanto a gente estiver com os egos se comunicando, não há comunicação de forma alguma. Sempre vai acontecer de alguém te falar uma coisa e tu entender outra, interpretar de outro jeito, ou tu mesmo dizer alguma coisa, a pessoa interpretar de outro jeito, porque tu interpreta de outro jeito, porque tu quer confirmar a separação, quer confirmar tudo que você acredita a seu respeito, você quer confirmar num diálogo com uma pessoa. Então, a gente nunca vai ter comunicação entre egos. Ele está lhe dizendo bem explicitamente que se você praticar como ele instrui, seu ego vai desaparecer. Qual é o estudante de um curso em milagres que não chega num ponto torcendo para isso? Não digo que seja desde o início, mas em um momento vai chegar. Portanto, é importante entender porque você não pratica as lições específicas. Sem falar nas lições contínuas que temos uns com os outros. O Kenneth dá umas bolachas na gente várias vezes durante a jornada. E não só durante a jornada, a gente tem muitos vídeos do Kenneth no YouTube mesmo, traduzidos, que são maravilhosos, assim, ó, uma bolacha atrás da outra. Ai. Com frequência, pessoas perguntam onde em um curso em milagres está dizendo o que acabei de falar. Esse é um dos trechos e Jesus diz isso em um inglês muito simples também, não em uma sentença de estrutura complicada. Mais uma vez aqui está a afirmação do problema que Jesus falou no texto. Enquanto praticas deste modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Continuamos com outra afirmação sobre o mesmo tema. Propriamente falando, diz Jesus, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebida através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno. Sim, porque para o ego, o céu é o inferno, né? Essa é a ideia que eu repito de novo e de novo, que a gente fala aqui. O maior medo que todos compartilham nesse mundo é a perda da individualidade ou identidade pessoal. Uma vez que acalentamos esse ser, esperar que não tenhamos resistência às lições do livro de exercícios é bastante ingênuo. Se puderes deixar o teu ego de lado, por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua oposição e os seus medos são sem significado. Jesus está falando aqui do tomador de decisões, porque ele fala sobre um você que não é o ego, mas um você que deixa o ego de lado. Como já vimos, se você deixar o ego de lado, automaticamente vai ficar ao lado de Jesus ou do Espírito Santo em sua mente certa. É um ou outro. Não tem como ficar com os dois. O você que escolheu o Espírito Santo
novamente, é o tomador de decisões. Outro ponto. Jesus está falando sobre o ego, como se ele fosse uma entidade separada. Mas o ego eu amo esses professores, minha nossa. O ego não é uma entidade separada. O ego é simplesmente um pensamento que tornamos real, com o qual nos identificamos. Em outras palavras, o ego é a parte das nossas mentes divididas que aprecia estar separada. Ele, portanto, representa nossa oposição ao princípio de expiação do Espírito Santo. Na seguinte mensagem, Jesus explica por que ele fala do ego como se ele fosse separado de nós. Vamos ver. Só a tua aliança do tomador de decisões com ele dá ao ego qualquer poder sobre ti. De novo, só a tua aliança, o teu tomador de decisões que faz aliança com o ego, é que dá qualquer poder ao ego sobre ti. Eu tenho falado do ego como se fosse uma coisa separada, agindo por conta própria. Vamos dizer como se fosse o diabinho. Isso foi necessário para persuadir-te de que tu não podes despedi-lo facilmente. E não podes deixar de reconhecer o quanto o teu pensamento é dirigido pelo ego. Mas o ego não é nada mais do que uma parte da tua crença sobre ti mesmo. Que lição! Podes achar útil lembrar a ti mesmo, de vez em quando, que alcançar a luz é escapar da escuridão, seja o que for que possas acreditar ao contrário. Deus é a luz na qual vês. Estás tentando alcançá-lo. Isso também é extremamente importante. Se formos sinceros sobre querermos encontrar Deus e segurar a mão de Jesus, experimentar o seu amor, precisamos liberar nossa identificação com a escuridão. A maneira de reforçarmos e expressarmos nosso amor por Jesus é olhando para o nosso ódio. Isso, novamente, está muito claro aqui. A maneira de atingir a luz é escapar da escuridão. Mas o que isso significa? Uma vez que fomos nós que tornamos a escuridão real por escolhê-la, então escapar dela significa que temos que mudar nossas mentes. Esse é o papel de Jesus. Não nos ajudar a fazer o que é certo, mas nos ajudar a desfazer o que é errado. Isso assegura que nós automaticamente vamos fazer, pensar, dizer e sentir o que é certo. Isso é o escapar da escuridão. O desfazer do negativo, a negação da verdade, que constitui a jornada para a luz. Portanto, podemos dizer que esse não é um curso no positivo,
mas em desfazer o negativo. Porque o positivo nós já somos alegria e felicidade perfeitas. Sabe? É como se a gente só precisasse passar uma borracha na mentira que está em cima. Duas entre uma grande quantidade de passagens que podem ser citadas aqui como evidências para essa ênfase intensa no material de ensinamento de Jesus. Então, cada vez que o Kenneth faz um comentário, ele quer trazer em qual passagem Jesus está falando isso tudo que ele está falando aqui, né? Quer mostrar que ele está se baseando num curso em milagres para colocar todos esses comentários que ele está colocando. Então, olha como Jesus cita evidências para essa ênfase intensa aqui. A tarefa do trabalhador de milagres, portanto, se torna negar a negação da verdade. Por que pensas que não tens certeza se as primeiras 3 questões foram respondidas? Seria necessário que fossem perguntadas com tanta frequência, caso tivessem sido? Enquanto a última decisão não é tomada, como negar a negação da verdade, né? A resposta é ao mesmo tempo sim e não. Pois respondeste sim sem perceber que esse sim significa que não disseste não. Jesus diz aqui que ninguém decide contra a sua própria felicidade, mas pode fazê-lo quando não vê que isso é o que está fazendo. E se vê a sua felicidade como alguma coisa em mudança constante, agora isso, agora aquilo, e uma sombra que não está ligada a coisa alguma, ele de fato se decide contra a felicidade. O sistema de pensamento do ego é a negação da verdade. Reconhecer isso pelo que é nos permite dizer não para a sua negação. Dessa forma, removendo o poder do ego, conforme sua escuridão se dissolve na luz. Começa o período de prática repetindo a ideia de hoje de olhos abertos e fecha-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes mais. Em seguida, tenta ir fundo na tua mente, soltando todos os tipos de interferência e intrusão, se aprofundando em quietude e passando por eles. A tua mente não pode ser detida nisso. A menos que escolhas detê-la, ela está apenas seguindo seu curso natural. Tenta observar os pensamentos que passam pela tua mente, sem envolvimento, e desliza por eles em quietude. Então, eu quis procurar aqui para não procurar no PDF, no fim é mais demorado, porque eu estou sempre no PDF aqui com vocês, né? Aqui já estava até marcado com uma cartinha do Miracle Choice, ó. Vou tirar umas cartinhas do Miracle Choice hoje para vocês, tá? Então, Deus é a luz na qual eu vejo. Essa é a ideia para o dia de hoje. Para repetir, o Kenneth fala aqui, para repetir, o você ao qual Jesus está se dirigindo é o tomador de decisões, a parte da sua mente que escolhe.
Observe sua mente. Quando você se sente culpado, quando você julga seus pensamentos ou ações, você o está tornando reais e se opondo a eles. Mas você precisa olhar para eles, o que não significa olhar e depois continuar com seus pensamentos e atitudes não amorosos. Se a gente vai olhar, o nosso tomador de decisões está ali disposto a observar a mente, os pensamentos, as atitudes. Então a gente tem que fazer alguma coisa com isso, que é entregar para o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que desfaz os equívocos da nossa mente e desfaz as consequências desses equívocos. Essa parte não é com nós. A nossa parte, mais uma vez, é a nossa disponibilidade em querer aprender esse curso. Então, isso significa olhar sem julgamento, percebendo exatamente o que você está fazendo. Isso iria motivá-lo e liberá-lo, porque você iria ver a dor que escolher o ego está lhe causando. O processo de olhar para o ego com Jesus, portanto, inevitavelmente encerra entender o custo para nós quando escolhemos o ego ao invés dele. Separação ao invés de unidade, ódio ao invés do perdão, e não ficamos em paz. Quando vemos claramente que a escolha pelo julgamento leva ao sofrimento e à dor, o não natural, tudo que dói é antinatural para o nosso ser. E justamente a dor só está mostrando isso, que estamos escolhendo errado, que estamos escolhendo contra a nossa verdadeira natureza. Já é um indício. Opa, não estou em paz. Opa, estou em sofrimento. Então, eu devo estar escolhendo errado. Lembra da lição de ontem? Aquela oração que é mais um presente de Jesus que diz: eu devo estar escolhendo errado porque não estou em paz. Se você não assistiu a de ontem ainda, assiste. Eu acho que foi na parte 2 da de ontem, porque ontem eu tive que fazer parte 1 e 2, né? Que foi longa a lição. Então, enquanto vemos claramente que a escolha pelo julgamento leva ao sofrimento e à dor, o não natural, enquanto a escolha pela visão leva à paz e à alegria, o natural, a motivação para escolher a cura é forte o suficiente para trazê-la. Como Jesus conclui no capítulo 23, quem, com o amor de Deus sustentando-o, iria achar a escolha entre milagres e assassinato difícil de fazer? Sim, porque Jesus chama todo o nosso sistema de pensamento do ego, ele diz que é assassinato, né? É, que a gente está acreditando que assassinou Deus, né? Então, o impulso dessa lição, da nossa meditação, é começar onde estamos, no topo. Lá no sistema de pensamento do ego que a gente está, e ir mergulhando em nossas mentes, para entrar para o sistema de pensamento do Espírito Santo com a mente certa, onde a memória de Deus está. Lá para dentro de nós. Embora não se recomende nenhuma abordagem em particular para essa forma de exercício, o que é necessário é um senso de importância do que estás fazendo, do seu valor inestimável para ti e uma consciência de que estás tentando algo muito santo. A salvação é a tua realização mais feliz. É também a única que tem qualquer significado. Porque a única que tem absolutamente qualquer utilidade real
para ti. A razão pela qual o que estás fazendo é tão importante para você é que essa é a saída do inferno, a saída de toda a dor e sofrimento. Você precisa continuar lembrando a si mesmo: eu sou um estudante de um curso em milagres e eu escolhi Jesus como meu professor. Além disso, estou fazendo o livro de exercícios porque quero escapar do inferno da minha vida de julgamento em relação aos outros e a mim mesmo. É por isso que sou um estudante do curso. Esses julgamentos são a fonte da minha dor e angústia que eu não quero mais. Portanto, Jesus pede que você leia essas lições conscientemente e pense sobre o que elas significam em termos do seu objetivo de paz. E então as pratique. Jesus novamente volta para a resistência. Se surgir resistência sob qualquer forma, faze uma pausa longa o suficiente para repetir a ideia de hoje, mantendo os olhos fechados, a menos que esteja ciente de medo. Nesse caso, é provável que aches mais tranquilizador abrir brevemente os olhos. Contudo, tenta voltar aos exercícios com os olhos fechados assim que possível. Note especialmente sua insistência gentil para nos tornarmos conscientes da nossa resistência, do nosso medo dessas lições. Se estás fazendo os exercícios corretamente, deves experimentar uma sensação de relaxamento e até mesmo um sentimento de estar te aproximando, se não de fato entrando na luz. Tenta pensar em luz, sem forma e sem limites, ao passares pelos pensamentos do mundo. Quando a gente está com os pensamentos do mundo povoando a nossa mente, então tentar pensar em luz, sem forma e sem limites. Jesus fala da luz como um pensamento na mente de Cristo, porque ela não tem forma. O reflexo da luz em nossas mentes certas é o perdão, que tem forma porque penso que eu sou uma pessoa que tem que perdoar você. Novamente, Jesus usa a palavra luz e pensamentos reais de forma intercambiável com mente certa e mente de Cristo. E não te esqueças que eles, os pensamentos do mundo, não podem prender-te ao mundo, a menos que lhe dês o poder de fazê-lo. É por isso que não somos vítimas do mundo que vemos, como diz a lição 31, um tema central e um curso em milagres. Nada nesse mundo pode nos deter, nada pode nos transtornar, a menos que dermos poder a isso. Uma passagem poderosa no texto expressa essa verdade importante. Olha o que Jesus fala. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque, isso ainda é verdadeiro. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é verdadeiro. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro. Tu que estás fazendo isso a ti mesmo. A gente já viu isso em outra lição, se não me engano. Pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estava sonhando. Sim, a gente já viu isso.
essa parte desse texto em outra lição. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Por que abrimos mão do nosso poder? Porque isso prova que estamos certos e Jesus errado. E que, além disso, o seu curso está errado. Ele nos ensina aqui que somos responsáveis por nossos sentimentos de vitimação. O mundo, por outro lado, programado pelo ego, nos ensina que ele é a causa da nossa dor e sofrimento. Dito de outra forma, o milagre ensina que nós somos o sonhador do sonho, enquanto o mundo testemunha o fato de sermos figuras do sonho. Devemos voltar a essa ideia de novo e de novo. Jesus encerra a lição dizendo: repete a ideia frequentemente ao longo do dia com os olhos abertos ou fechados, como te parecer melhor no momento. Mas não esqueças, acima de tudo, estejas determinado a não esquecer hoje. Nós percebemos nessas lições que Jesus está nos impelindo a levarmos essas lições muito a sério, para levarmos a prática de um curso em milagres muito a sério. Se nós não praticarmos todos os dias, não vamos aprendê-lo. E isso não tem nada a ver com um domínio intelectual do texto. Não podemos fazer essas lições apropriadamente no final se não entendermos o texto. Mas simplesmente entender não é suficiente. Entender é só algo intelectual, é como entender qualquer outro livro, teoricamente. Precisamos praticar, trazendo a escuridão das ilusões do nosso ego à luz da verdade do Espírito Santo e entendendo por que estamos fazendo isso. É para acordar. É para acordar mesmo, sim, em pleno domingo. Ai, gente. Então a gente terminou a lição 44 de hoje. Foi longa também, mas extremamente poderosa, maravilhosa. Então, fiquem com Deus, treinem bastante e a gente se vê amanhã de novo. Beijo, bom domingo.